Muito bem, irmãos, nós estamos estudando acerca dos temperamentos. Semana passada nós falamos sobre o conceito dos temperamentos, falamos sobre a origem da ideia dos temperamentos, surgiu por volta dos anos 400, quem surgiu com a ideia dos temperamentos, com esse conceito, foi Hipócrates. Hipócrates era um médico, era um estudioso, trabalhou muito dentro da área da psiquiatria. Já naqueles dias ele entendeu que as diferenças entre as pessoas de temperamento, um mais brando, outros mais agressivos, outros mais melancólicos, ele entendeu que isso não tinha a ver como se pensava naquela época, já que ele era grego, e na Grécia se atribuía essa diferença de personalidade, de temperamento, se atribuía aos deuses, era a influência dos deuses na vida dos indivíduos que tornava eles daquela forma, uns mais agressivos, outros menos, e assim por diante. Mas ele, sendo médico e mesmo sendo grego, mediante seus estudos ele concluiu que não, que isso era uma questão genética, uma questão biológica, que fazia com que cada um tivesse esse temperamento mais forte ou não. Então tem início lá com Hipócrates, anos 400 antes de Cristo aproximadamente. Depois dele, veio todo o período do Império Romano, domínio sobre todas as coisas, veio a Idade Média e não se falava mais tanto acerca dos temperamentos. Apenas alguns nesse período falaram, mas por volta do século XVII, surge então novamente Immanuel Kant, que é o grande cientista. Ele também se interessou por esse assunto, pesquisou, estudou e até escreveu algumas coisas. Na semana passada nós lemos o pensamento de Kant acerca dos temperamentos. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre esses temperamentos, tá? Então nós vamos conhecer um pouco mais acerca desses temperamentos. Como eu falei, esse estudo ele é baseado nos livros do Temperamento Transformado e Temperamentos Controlados pelo Espírito. Ambos são do Tim LaHaye, é um psicólogo cristão, tá? Muito bem, qualquer dúvida vocês podem falar, acrescentar, perguntar, somar aqui as ideias, não tem problema não. Então nós hoje vamos falar um pouco sobre o que ele escreve, isso está no livro, o que ele escreve sobre cada temperamento. Lembrando que nós também já falamos que ninguém tem puramente um temperamento, né? Todos nós temos uma mistura desses temperamentos, ainda que um deles prevaleça, mas você tem em você os 4 temperamentos, em nível maior ou menor cada um, tendo um que se destaca, outro um pouco menos e outro um pouco menos, e assim sucessivamente. Muito bom. Então hoje nós vamos falar, e dentro da ordem que o livro traz, falar sobre o sanguíneo. E ele chama o sanguíneo de exuberante. Então, sanguíneo, o exuberante, como ele diz lá. O temperamento sanguíneo, segundo ele, segundo esses estudos, ele é cordial, ele é eufórico, vigoroso e animado. É facilmente cativado pelas impressões externas. Geralmente, os sentimentos exercem ação vital em suas decisões. Ou seja, para o nosso entendimento aqui, o temperamento sanguíneo ele é observado mais facilmente, talvez, do que outros temperamentos, porque ele se destaca muito rápido, né? A pessoa que ela é sanguínea, ela geralmente ela é eufórica, ela se manifesta, ela é
fala rapidamente o que ela pensa, é alguém que se manifesta com muita facilidade. Enquanto outros temperamentos às vezes demoram para se manifestar, o sanguíneo ele se manifesta rapidamente. Por isso que eles é um temperamento cordial, se relaciona muito bem com todo mundo, conversa com todo mundo, tem mais facilidade para isso, se expõe mais facilmente, né? Ele é também cativado pelas expressões externas, né? Impressões externas, aquilo que ele vê, aquilo que ele capta rapidamente, né? Ele se baseia muito naquilo que ele vê, naquilo que ele ouve, e ele é muito guiado pelos sentimentos, né? Lembrando que o sanguíneo ele é muito emocional, então ele se guia muito pelos sentimentos. Isso é complicado, porque o sentimento você hoje sente e daqui a pouco você não sente mais, mas é o emocional. Então o sanguíneo ele tem essa característica, possui um espírito contagiante. Por ele ser muito comunicativo, ele contagia facilmente as pessoas com as suas ideias, com o seu ânimo, né? É um eletrizante contador de história. E quando vai contar alguma coisa, ele vive aquilo que ele está contando, né? Contador de histórias. Relata com precisão os fatos que viveu, porque a sua natureza apaixonada e emotiva quase o faz reviver a experiência só no ato de contar. Enquanto de repente chega um fleumático e fala, foi assim, 2 frases, o sanguíneo vai contar uma história de meia hora daquilo que aconteceu. Ele vai descrever, ele vai exaltar alguma coisa, é próprio dele, é comum, né? Isso faz parte do temperamento dele, ele é mais vibrante, ele se emociona, ele vive aquela situação. Enquanto de repente outros temperamentos nem tanto, mas ele, o sanguíneo, por isso que como o Hipócrates estudou, concluiu, isso tem a ver com o sangue, né? Com aflorado, né? Muito bem, é sempre amigável, divertido, sensível às alegrias e tristezas dos que o cercam, ele absorve muito, ele se interessa muito pelas pessoas, ele tem essa particularidade, ele se interessa rapidamente pelas pessoas, por situações, absorve rapidamente as alegrias, absorve também as tristezas. Consegue fazer alguém desanimado sentir-se importante e especial. Assim também o será o próximo indivíduo que ele encontrar. Então ele fala para você, você é a pessoa mais importante do mundo, tá bom. O outro que ele encontrar, ele vai dizer a mesma coisa. Quem é o mais importante, então? Então é uma particularidade do sanguíneo, ele é o momento, Gosta do convívio social, não aprecia a solidão, gosta de exercer influência no grupo que convive. Então, sanguíneo, se ele está presente, todo mundo vê. Ele não é alguém discreto. No ambiente onde ele convive, quando ele chega, todo mundo percebe, todo mundo nota, brinca, enfim, chama atenção. Por isso que aqui o autor coloca aqui, sanguíneo exuberante. Geralmente tem boa oratória, ele fala muito, então ele geralmente tem uma boa oratória, né? Uma pessoa sanguínea, por exemplo, né? Um palestrante sanguíneo, ele tem facilidade para falar durante muito tempo, enquanto outros temperamentos são mais objetivos, ele é mais prolixo, ele fala fácil. Então, é uma facilidade que ele tem. Frequentemente também fala antes de pensar. Então, o sanguíneo, ele não pensa muito, ele fala muito, não dá tempo dele refletir sobre tudo o que ele está falando. Então, ele fala muito, fala também sem pensar. Mas a sua franca sinceridade desarma muitos dos seus interlocutores. Ele é muito sincero naquilo que ele pode estar falando rápido, sem pensar, mas ele é sincero no que fala. Às vezes fala demais, mas foi sincero naquilo que ele falou.
é extrovertido e seu modo de vida pode causar inveja nos indivíduos mais tímidos. Então, o sanguíneo, ele se relaciona fácil. Um tímido, quando ele observa um sanguíneo, acho que ele pensa, eu queria ser assim. Por quê? Porque o tímido, ele teme, ele é quietinho, ele tem timidez para se expor. Sanguíneo não tem esse problema, ele se expõe com facilidade, ele se expressa, se vai ser certo, vai ser errado, se vai dar certo ou não, ele não tem tempo para pensar sobre isso, ele simplesmente expressa aquilo que faz parte do temperamento dele, ele fala com facilidade. Seu jeito tumultuoso, barulhento e amistoso o faz parecer mais confiante em si do que na realidade ele é. Então, o sanguíneo, ele tem uma aparência, ele causa uma impressão, dá a impressão que ele é confiante, que ele é muito seguro de si, que ele está firme naquilo que ele está falando, naquilo que ele se propõe, mas ele é sanguíneo. Sanguíneo, ele está rapidamente lá em cima, aqui, rapidamente está para lá. Ele o emocional dele faz com que ele expresse, às vezes, algumas coisas que nem sempre é apenas uma verdade, apenas uma realidade naquele momento. Mas a sua energia e amabilidade o ajudam a vencer as fases difíceis da vida. As pessoas sempre encontram uma maneira de desculpá-lo, dizendo ele é assim mesmo. Então, por ser uma pessoa cativante, por ser uma pessoa que faz amizade fácil, que você conta com ele rapidamente, vamos fazer isso, vamos, é emotivo, ele não pensa. Ele reage pela emoção. Então, é uma pessoa que é muito cativante. Então, por conta disso, ele também é muito desculpável nessas coisas, naquilo que ele falha, naquilo que ele não conseguiu. Essas pessoas animadas, diz aqui o autor, e sanguíneas enriquecem o mundo. São bons vendedores, são bons funcionários de hospitais. Esse tipo dele se relacionar com pessoas é muito bom, ele é muito amável, ele tem muita... Rapidamente ele se dispõe a ajudar, ele pode até ser que com o tempo ele se canse de ajudar, mas de momento ele logo quer ajudar, ele logo quer atender. Então, são bons funcionários de hospitais, são bons professores, conferencistas, atores, oradores e, ocasionalmente, bons chefes. Então, o sanguíneo, ele tem essas qualidades, ele é uma pessoa que ele consegue conviver bem com a maioria das pessoas, faz amizade fácil, porque conversa com todo mundo, procura dar atenção para todo mundo. Então, é o tipo que chama a atenção, o tipo que na vizinhança todo mundo sabe onde a maioria sabe onde ele mora, tem gente que mora do teu lado e você nem vê, mas o sanguíneo, geralmente é expressivo, então ele é conhecido, ele é atencioso, ele é amigável. Então, sanguíneo é um tipo assim, tá? Exuberante. Alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa que vocês queiram falar? Algum exemplo? Pode falar. Hoje, dona Araci, a senhora está aí hoje? Não tem nada para falar, dona Araci? Muito bem. Vamos continuar. O segundo temperamento que ele trabalha é o colérico. Colérico, ele diz, colérico intransigente. Colérico, eu brinco que dificilmente, né? Só conheço um colérico que assumiu, que é a Rosângela. Ninguém assume que é colérico. Todo mundo... Colérico é o temperamento que ninguém fala, eu sou colérico. Dificilmente. Muito bem. É um temperamento ardente, aí a Rosângela vai confirmar, vai acrescentar, vai corrigir aqui. É um temperamento ardente, vivaz, ativo, prático e voluntarioso.
na maioria das vezes, é de espírito autossuficiente e muito independente. Lógico, o colérico ele é alguém que ele tem um temperamento forte. Geralmente ele se sente suficiente, senão ele não é colérico, senão ele é um melancólico, mas colérico ele se sente autossuficiente, ele se sente suficiente para aquilo que ele se dispõe a fazer. É alguém que tem um temperamento também independente. Eu acho que eu também devo ter um pouco de colérico aí. Talvez não a essência maior, mas eu devo ter talvez um pouco. Né? Mas age independente, né? Não tem problema de agir sozinho. Né? Tem pessoas que dependem, né? Olha, eu vou fazer, mas alguém tem que ir comigo. Quem é colérico, não. Ele, em geral, ele fala, não, pode, eu vou, né? Eu preciso de alguém. Tem que ter uma companhia. O colérico, ele tem um pensamento mais esse vigor de temperamento que ele tem, que torna ele mais independente. Ele não precisa de tanta coisa, de tanto apoio, né? Ele age independente disso, ele tem um temperamento forte. Tende a ser decidido e teimoso. Olha, vai corrigindo aí, hein, Rosângela? Tende a ser decidido e teimoso. Teimoso porque ele acha que está certo, não a teimoso. Ele acha que está certo, só que enquanto outros temperamentos, mesmo achando que está certo, ainda dá brecha, quem sabe ele pode... O colérico, ele tende a fincar e dizer, não, é assim, né? Isso é bom, às vezes é problemático, mas às vezes precisa isso mesmo. Então, os lados positivos e difíceis no temperamento. Toma decisões facilmente por si mesmo e pelas outras pessoas. Então, ele decide, se ele estiver num grupo, ele decide, ele tenta, digamos assim, fazer com que a ideia dele seja observada. Né? Quem sabe um temperamento melancólico já fique preocupado. Será que eu estou certo? Vamos dar ouvido para esse. Daqui a pouco ele já nem sabe para onde vai, porque ele é temeroso, né? Ele tem medo. Temperamento colérico, não. Olha, é assim que a gente vai, pronto. E tem uma postura mais firme nas ideias que ele tem, nos conceitos que ele tem. Para o senhor colérico, diz ele aqui, né, e senhora colérica, a vida é uma atividade. Geralmente é estimulador no meio em que vive, sempre fazendo ideias e planos infindáveis, né? É alguém que está sempre sendo ativo, está sempre pensando, está sempre elaborando alguma coisa, né? Não é alguém que fica olhando para a vida, não é um contemplador, né? Tem temperamentos que são mais contempladores, olham para a vida, ficam ali. Não é alguma coisa que se aplique ao colérico. O colérico, ele não vacila sob pressões ou adversidades. Ele tende a ficar firme, né? Enquanto outros podem vacilar, o colérico, ele não vacila, ele é mais firme mesmo sob pressões. Tem gente que quando vem as pressões, a pessoa se desmonta emocionalmente, fica aí agora, o que eu vou fazer? Essa pressão, esse peso. Tem pessoas que ficam meio perdidas quando vem pressão sobre elas. Muitos vivem situações assim. Geralmente o colérico, ele reage bem às pressões, né? O temperamento mais forte, suporta mais as pressões, as adversidades, né? Tem gente, encontrei uma adversidade, não vou mais fazer isso agora, chega. Né? Talvez um outro temperamento, então não vai dar. Mas o colérico, ele é mais persistente, ele é mais... Muito bem. É comum também ele obter sucesso onde outros fracassam. E às vezes pelo simples fato que ele é insistente. Enquanto alguns poderiam vencer, mas desistiram, ele não desistiu. Ele é
mais teimoso, ele é mais persistente. Se aquilo na mente dele é alguma coisa que precisa ser atingido, ele vai se empenhar com mais persistência na direção. Ele é um chefe nato. Olha lá, hein, Rosane, vai falando aí, ó, já te falei, vai corrigindo aí, hein. Ele é um chefe nato, né? É hábil para chefiar. Tem gente que não é hábil para chefiar. Tem pessoas que se colocar lá num cargo de chefia, a empresa vai afundar. Por quê? Porque ele não vai cobrar, ele não vai dizer, ó, isso aqui está errado, precisa corrigir. Quem é chefe, não, isso aqui tem que ser assim, ó. Ele tem coragem de chegar para alguém e dizer, ó, isso não pode ser feito desse jeito, né? Tem gente que tem uma facilidade para isso tremenda, né? De chegar e corrigir alguém. Tem gente que não tem, vai lá, precisa falar para ele fazer. Eu não vou fazer isso. Então, colérico não, o colérico, precisa fazer isso, precisa, então vou lá e passo para fazer. Pronto. Então, essa resistência, essa fortaleza de temperamento que ele tem. Muitos dos grandes generais foram coléricos. Vocês já viram fotos de generais? Vocês já viram fotos de generais, gente? Pode pegar os nossos brasileiros, vê lá. Você não vai ver nenhum assim sorrindo. Nenhum, tudo parece que cara feia, parece que eles fazem uma cara feia para tirar foto. Por quê? A maioria tem que ser colérico. General melancólico é difícil, né? General fleumático não dá. Tem que ser, a maioria, lógico, as exceções estão em todos os lugares, mas a maioria são pessoas de temperamento forte. Tem que tomar decisão, tem que mandar, tem que comandar. E aí não adianta você colocar o sanguíneo, ele vai fazer amizade com todo mundo e daqui a pouco você é amigo de todo mundo, já não manda mais nada. Então, mas o colérico, ele leva mais a sério aquilo que tem que ser feito. Tá? Muito bem. Pode vir a ser bom gerente, planejador ou mesmo um ditador e criminoso. Ele é colérico. O colérico, quando é um colérico cristão, é uma coisa. Agora, imagina um colérico aí dentro da criminalidade. Embora dentro da criminalidade tem todo mundo, deve ter uns melancólicos, deve ter uns sanguíneos, tem de tudo. Mas imagina um colérico criminoso, que se esquenta logo, que logo quer partir para a violência. É o colérico, né? Sem Cristo, sem domínio, colérico. Então, o colérico, ele tem essa tendência. Quanto mais intenso é o temperamento dele, mais esses adjetivos, essas coisas vão se manifestar. Muito bem. Diz o autor que o emocional é a parte menos desenvolvida de seu temperamento. Então, ou seja, enquanto um temperamento sanguíneo é mais emocional, melancólico é mais emocional, o colérico, ele não é muito emotivo, né? Vai chorar as pitangas para um colérico, é diferente, né? Ele não vai te ouvir, nossa, ele não vai chorar com você, ele não vai dizer, puxa, eu estou tão comovido. Não, ele é mais sério, ele é mais, temperamento mais forte, o emocional dele é diferente, né? Então, se você quiser colocar alguém como chefe e você colocar alguém emotivo como chefe, o chefe todo dia alguém vai chegar lá, olha, minha mãe está doente, não venho trabalhar, pode ficar em casa, cuida dela. Vai falar com o colérico, não, vem trabalhar aqui. E daí você liga para ela. É diferente a lida de um colérico com uma situação e um outro temperamento, tá? Então, o emocional dele não se compadece facilmente. As lágrimas alheias o deixam constrangido. Fala, microfone aqui para a Cristina, Rodrigo, microfone Cristina.
Então, diz aqui que as lágrimas alheias o deixam constrangido, né? Tem gente que quando vê outro chorar, o colérico fala, o que eu faço com esse cara, com essa pessoa que está chorando? O que eu vou fazer? Fala, Cristina. Pastor, assim, então, não sei se o senhor já estudou ou viu sobre isso. Então, as pessoas que têm transtorno, tipo, narcisista, psicopata, pode-se dizer que eles são coléricos? Não, a questão aí é uma questão mais fisiológica, né? Aí um problema de ordem mais, que vai além, né? Os temperamentos, quando a gente estuda, obviamente, que mostra essa agressividade. Lógico, um temperamento colérico, ele é mais forte, ele é mais agressivo, mais aguerrido que outros, mas essa situação da psicopatia ou coisas desse tipo, aí já se torna uma coisa mais enferma, uma coisa mais profunda aí que exige um outro entendimento, mas não com respeito propriamente a temperamento, né? Então, existem as pessoas que dizem, é bipolar, né? A gente ouve isso, tem pessoas que têm uma coisa que é doentia, vai além de um temperamento. É além do temperamento, o que ela sofreu, o que ela passou. Pode ser um distúrbio, inclusive orgânico, físico. Tanto é que como que os médicos psiquiatras lidam com essas situações? Eles dão remédios que são, na verdade, composições de sais, minerais, de coisas que o organismo tem ou deficiência ou tem excesso. Então, eles começam a trabalhar com doses que vão tentando abaixar o humor, né, aliviar a pressão, ou então, quando às vezes, deprimido e tudo mais, algum que eleve. Então, é uma questão mais aí, Também tem a parte neurológica também. Sim, né? deve ter também. Mas é uma coisa que foge à questão simples dos temperamentos, né? Os temperamentos é alguma coisa que a pessoa é uma pessoa normal dentro do contexto social, só que com essas diferenças. Agora, quando entra essa questão mais grave, então já são coisas que envolvem realmente uma enfermidade, requer um tratamento diferente. Tá? Obrigada, mas, pastor. Às vezes, eles podem passar por alguém extremamente colérico, e às vezes é uma questão realmente que precisa de um tratamento. Aí depende, né? Porque senão a gente ia ver tudo quanto é colérico, brigando, se engalfinhando, né? Eu quis dizer que, pelo que a gente está vendo, né, geralmente essas pessoas elas não são amáveis, não, né? Então, por isso que eu associei assim. Sim, mas pode até ter o temperamento, só que está completamente destemperado, alguma coisa desregulada, sim. Né? Alguma coisa assim, que requer um tratamento mesmo. Médico, né? tá bom. Médico. Obrigada, pastor. Muito bem, então, eles não são emotivos, né, como os demais. Muito bem. Opa, pode falar, Aline. Pastor, com relação a essas características do colérico, normalmente eles tendem a ser bons líderes, né? Só que, em contrapartida, eu acho que com relação às pessoas, o convívio, é complicado, né? Aí, assim, ele é um bom líder, sabe tomar boas decisões, né? Tem um ímpeto, mas no tratamento com as pessoas é complicado, né? Tudo vai depender, aí é onde entra, gente, essa parte que é muito difícil de estabelecer a intensidade. Por exemplo, se na sua essência, ele é colérico, mas ele também tem uma boa dosagem do sanguíneo, digamos. Isso vai afetar essa parte dele colérica. Talvez ele tenha esse lado firme, mas ele também tem o lado de simpatia, de trato com pessoas, ainda que ele seja essencialmente colérico. Tudo vai depender dessa intensidade. Se ele é uma pessoa muito intensa, colericamente falando,
Então, ele não é uma pessoa de relacionamentos fáceis. E a gente convive com pessoas. Tem pessoas entre nós, na igreja, que tem um relacionamento fácil. Tem outras que são difíceis. Aí eu falo, e aí? Não é questão de ser cristão, não ser cristão. Temperamentos. Então, só que aí é onde entra. Como eu não posso nunca me desculpar no meu temperamento de eu ser agressivo com alguém, de eu não dar atenção para alguém, de eu não tratar alguém com amor, de eu não perdoar alguém. Tudo bem, o colérico pode ter mais dificuldade, ou o melancólico para perdoar, mas como cristão, acabou. Não adianta, não, é que eu sou colérico. E aí? Se você é colérico, mas você é um cristão, você é transformado pelo Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus que deve nortear a sua vida. Então, mas a tendência, a essência do colérico, intensamente, é ele reagir colericamente, mesmo como cristão. Então, isso é uma coisa que ele precisa dominar, ele precisa sujeitar-se à palavra. Mas existem coléricos, por isso que tem coléricos e coléricos. Tem coléricos que ele é colérico, mas ele é uma pessoa firme, mas ele consegue conviver bem com as pessoas, respeitar as pessoas e tudo mais. E tem colérico que é mais intransigente, ele é mais forte naquilo que ele... Então, isso vai acontecer mesmo. Muito bem, ele não é um apreciador de artes. Colérico, ele não é de ficar... Nossa, que quadro maravilhoso, olha o mar. Colérico, geralmente, ele não tem essa visão. Ele não é contemplativo, o colérico, ele é mais prático. Para que serve isso? É só um quadro. É só um quadro. A tendência do colérico é mais... gente, vou dar tanto valor para um quadro. Tem um melancólico, olha, se ele contempla, cara, ele valoriza, nossa, que coisa maravilhosa. O colérico fala, é só um quadro. Então, são pontos de vista que o colérico ele não é apreciador de artes. Seu espírito prático atenta mais para os valores utilitários. Então, se é útil, vale a pena. Se não é útil, pode... mas é muito bonito. Mas para que serve? Esse é o pensamento colérico. Para que serve? Então, essa utilidade, o problema é que isso se aplica também às pessoas também. Tem pessoas que podem não parecer tão úteis para ele. Então, mas é diferente, por isso que nós temos que ser trabalhados pela palavra de Deus no nosso temperamento, porque a nossa tendência, em cada um de nós como temperamento, é isso mesmo. O colérico, o fleumático, para deixar alguém de lado, é a coisa mais fácil do mundo, porque para eles isso tira de letra. Mas eles, como cristãos, têm que resistir a esse desejo. Então, ele não é dado à análise, prefere avaliações rápidas. Eu acho que eu também sou um pouco colérico. Às vezes alguém vem me contar uma história, vai. Eu fico ali dentro de mim, fala logo. E a pessoa vai dar conta, vai lá dar a volta. Se é um sanguíneo, então, aí vai, eu fala logo. Ou então, vem aqui que eu vou te mostrar lá. Não, fala para mim o que é que eu vou acreditar, pode falar. Não precisa eu ir lá ver. Então, tem coisas da gente, que a gente vai... Muito bem, então, não é dado análise, prefere avaliações rápidas. Por vezes, para atingir seus objetivos, pode não prestar atenção em pessoas. Então, às vezes, para uma pessoa de temperamento colérico, o objetivo é o mais importante. Isso, às vezes, é um problema. O objetivo é importante, mas as pessoas não podem ser menos importantes, Às vezes, quando a gente, na liderança, lida com outros líderes, e, de repente, você percebe que, para outros líderes, o objetivo é o mais importante do que tudo. A gente tem que falar, não, espera aí, mais importante do que esse objetivo são as pessoas. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar com essa ideia,
O objetivo, sem dúvida que é importante, mas a gente tem que, às vezes, priorizar as pessoas aos objetivos. Tá? Mas é uma tendência, isso é um zelo que ele tem. Ele faz isso, ele não faz isso por maldade, só que ele precisa prestar atenção. Mas ele faz isso porque, não, eu tenho uma missão para cumprir. Mas quem que está na frente, quem que vai ficar no meio até você chegar no objetivo? Tem um monte de gente. Ele fala, não, eu estou indo para o objetivo. Não, as pessoas têm que ser relevantes também. Vamos lá, depois, quando chegar no final, fala, Rosângela, agora você vai falar. Com respeito à vida cristã. Vamos ver isso. Com respeito à vida cristã, mesmo convertido tem dificuldade para descansar em Cristo. Ou seja, praticar aquela palavra, sem mim, nada podeis fazer. O próprio temperamento leva a pessoa a ser confiante nela mesma. E às vezes essa confiança que ela tem, que é própria dela, ter no esforço dela, às vezes ela não consegue também descansar em Cristo. Isso pode gerar ansiedade. Por quê? Porque para o colérico, em geral, tudo depende muito dele, do esforço dele. Se eu não fizer, como que vai acontecer? Se eu não me esforçar, como que vai ser? O colérico, ele traz muito para ele o resultado daquilo que ele está fazendo. E isso é bom. Em que sentido? Ele vai se empenhar, ele vai se gastar, ele vai se esforçar. Só que, por outro lado, ele acaba perdendo de vista, olha, mas na verdade, não depende de mim. É Deus que vai fazer isso. Então, existe uma luta, um conflito aí dentro do próprio temperamento dele, né? Para ele, descansar exclusivamente em Cristo, né? É mais fácil para um outro temperamento falar, olha, eu vou deixar isso nas mãos de Deus e vou descansar. É difícil para todo mundo, mas para alguns temperamentos pode ser mais fácil. Para o colérico é mais difícil. Por quê? Por causa dessa força de temperamento que ele tem, de também confiar que isso ele tem que fazer, e que se ele não fizer, não vai acontecer. Então há uma luta aí, há uma luta com ele próprio, né? O seu ativismo e autossuficiência podem ainda persistir em sua vida, ou seja, mesmo como cristão, ele pode ser alguém que coloque muito do que tem que acontecer nas mãos dele, no esforço dele. E isso é alguma coisa que, mesmo convertido, ele não consegue se livrar. Lógico, ele crê no Senhor, ele sabe que o Senhor, em última análise, é o Senhor que vai fazer, mas ele não abre mão do esforço que ele faz. E como ele trabalha, mais ou menos como se dependesse exclusivamente dele o resultado. Então, isso pode trazer ansiedade, pode trazer insatisfação, coisas desse tipo. Muito bem. Contudo, uma vez que ele se renda ao Senhor, todo o seu potencial fica voltado para Cristo. Quando nós formos falar sobre o temperamento em alguns personagens bíblicos, a gente vai entender um pouco mais também dessas coisas. Mas ele tem um espírito extrovertido, ele não é alguém infeliz, né? Ele não é alguém infeliz, que vive acabrunhado, né? Às vezes até em foto você consegue identificar o temperamento. Tem pessoas que têm foto assim, ó. Você olha para a pessoa, ela está sempre abatida. Até a foto mostra um pouco o semblante da pessoa. Tem gente que está sempre sorrindo. Tem gente que está sempre fechado. Dá um sorriso aí, está ali, ó. Cada um. Então, às vezes, até o temperamento é revelado numa foto. Então, ele tem um espírito extrovertido, embora menos intenso do que o sanguíneo. Sanguíneo vai acima. Tá?
Pode falar. Me lembra seu nome, É Rafa? Ricardo. O Ricardo, fala. A Ricardo. minha mãe deu uma ideia aqui, pastor. Então a gente pode avaliar por cima, assim, que o apóstolo Pedro era mais para o lado colérico? O apóstolo pelas Pedro? atitudes dele? O que alguém falou mais aí, não sei. Tá. Entendi. Então, a sua questão é se o apóstolo Pedro ele era mais porque colérico. pelo que eu estou entendendo, eu estava tentando identificar pessoas que eu conheço e eu mesmo dentro de cada perfil, e eu cheguei à conclusão que todo mundo tem um pouco de tudo, que eu tive chefe que era mais para um lado e era menos para o outro. Eu mesmo às vezes acho que sou colérico, mas em outras situações eu sou totalmente pacífico. Uhum. Então, eu mix de tudo, né? Agora, o Sim. apóstolo Pedro também estava nessa linha, mas algumas atitudes dele remetem a colérico. Tá. Como aquela questão que chegou no barco, ele estava sem roupa. Aí, quando ele repreendeu lá, que ele foi repreendido por Cristo, que ele ia negar 3 vezes. Quando ele queria cortar a orelha dos soldados, são atitudes coléricas. Alguns, aqui dentro do nosso autor aqui, ele classifica Pedro como sanguíneo. Sanguíneo. É onde entra aqui, esses pontos, né? Em algum momento vai destacar a um ou outro, mas a um geral. No geral, Pedro se mostra sempre o mais falante. Qualquer pergunta que se fazia, quem respondia? Pedro. O colérico, ele é menos, ele sempre respondia, ele falava sem pensar, ele falava rapidamente, olha, não, todo mundo aqui, quando Jesus falou, olha, alguém vai me trair, todo mundo pode trair, menos eu. Ele estava sempre à frente. Deve ter um pouco de colérico, né? Quando chegou lá naquela questão, lá no Getsemane, quem puxou a espada e cortou a orelha do Malco foi ele. Então, ele podia ter, geralmente, há certos temperamentos que parece que encaminham outros mais próximos. Então, o sanguíneo com o colérico, geralmente, caminha. Só não dá para caminhar junto. Por exemplo, sanguíneo e melancólico. Provavelmente, no sanguíneo, melancólico é o de nível menor. Mas para o colérico e o sanguíneo, os dois podem caminhar muito perto. Por quê? Porque os dois são muito expressivos, manifestam rápido. Mas ele é classificado aqui pelo autor, a gente vai chegar lá quando for falar sobre os personagens. Ele é apontado como um sanguíneo, por conta desse sempre ser o primeiro. Sempre responde tudo, toma decisões impulsivas, né? E que nem lá no barco, está todo mundo lá, é o Senhor. Quem age rapidamente, antes de todo mundo? Ele já pula do barco, já sai nadando, já vai para o Senhor, entende? Então, geralmente ele é classificado como sanguíneo, por essa impetuosidade dele, por ele se falar o que pensa rapidamente. O colérico não é tão impensável assim. O colérico, ele pensa um pouco mais, ele pensa, mas o sanguíneo, ele fala sem pensar. Por isso que Pedro é mais colocado como um sanguíneo lá dentro do grupo, sempre chefiando, sempre à frente, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Já o colérico já não vai para Paulo, eles apontam outro personagem como colérico, aqui apontam, aliás, colérico eles apontam aqui Paulo, e não o Pedro, entendeu? Entendi. Aí a gente vai ver isso. Sim, o que a Cristina está dizendo aqui para a gente é que, para ela não repetir ali, é que se ele fosse o colérico, talvez ele segurasse um pouco mais antes de cortar a orelha do Malco. Talvez ele conseguisse acertar o pescoço. Mas foi um sanguíneo, só acertou a orelha. Tá? Então é por aí. Pode falar, Rosângela. Então, pastor, essa questão de que somente o colérico pode ser agressivo, isso não está certo, isso está errado, porque todo mundo tem a sua veinha, né? Então, até o melancólico ou o fleumático, que se diz mais manso, Sim.
se ele vai acumulando, e isso é interno, né? Porque o fleumático e o melancólico, a vida dele, o sentimento é para dentro. Então, ele vai guardando. Mexeu com ele vai guardando. Ele está irritado, ele vai guardando. Ele não fala, ele não é expansivo, então ele vai guardando. Chega uma hora que ele pode ser agressivo, ele pode falar grosso, ele pode cortar a orelha ou o pescoço de alguém, ele pode também. Agora, o sanguíneo e o colérico, eles são reativos. Assim, agem rápido, né? Age rápido, então ele não guarda. Então, a facilidade dele falar assim, ele falou, né? Ele deu a resposta. O mundo segue, acabou. Está indo, cumprimenta o outro, fica de boa. Mas o melancólico e o fleumático, ele vai remoendo, ele vai guardando, chega uma hora que ele explode, aí ele vai tirar satisfação, aí ele vai falar, aí ele vai brigar, aí ele vai... Então, é uma informação que não está correta, de que só o colérico pode ser o grosso, o sem educação, o que não se relaciona... Né? Não é verdade isso, porque todo mundo tem a sua veinha. Agora, os temperamentos imaturos, que são os temperamentos que não são transformados por Cristo, eles têm essas características. Tanto, o senhor vai falar sobre Paulo. Paulo, ele tinha uma ordem para matar. Ele foi e matou os cristãos. Agora, ele usou dessa energia toda, quando ele foi transformado por Cristo... Ele usou dessa energia toda para o bem. Da mesma forma, da mesma intensidade. Da mesma intensidade. Então, os temperamentos que não são transformados, eles têm, sim, o seu lado predominantemente o mal, assim, sempre prevalecendo. O lado negativo. Negativo. Agora, quando você é transformado, você vai brigar, igual o senhor falou, você vai lutar contra o seu temperamento. Por quê? Porque você tem uma consciência vinda do alto que precisa mudar isso. Então, são coisas que a gente olha para o outro e fala, mas o outro não se relaciona. Mas eu também não me relaciono, né, conforme eu deveria. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado para não começar a apontar as pessoas, né? Para não... Por isso que esse estudo aqui nós falamos, a avaliação tem que ser uma avaliação da sua vida e não usar isso para avaliar o outro, tem que avaliar a si mesmo. Mas independente de temperamento, gente, isso daí a gente não pode classificar, até porque até mesmo alguém manso, quem que era o homem mais manso da terra na Bíblia? Quem? Moisés. O que ele fez quando ele viu lá um egípcio socando lá, batendo num judeu? O que ele fez? Matou e enterrou. Então essa questão de você pode ser melancólico, pode ser o sanguíneo que vive rindo, mas tem momentos, tem situações que provocam o seu lado naquele temperamento que você tem. Lógico, só que o que acontece com aquele que tem um temperamento mais intenso, qualquer provocação vai gerar aquilo. Mas com aquele que não tem esse temperamento mais intenso, em algum momento poderá acontecer dele agir como um colérico. Então pode ser até um melancólico, que ele era tímido, vive sempre lá encostado pelas paredes, mas um dia ele tem uma reação de colérico. Ele se sentiu provocado e reagiu. Ele é colérico. Não, ele não é. Mas nesse momento, naquela ocasião, por conta disso, ele agiu assim. Então, não dá para classificar, porque qualquer pessoa é capaz de qualquer coisa. Qualquer pessoa é capaz de qualquer coisa. Dizer, só o colérico faz isso, ou só o sanguíneo, ou só o melancólico faz. Qualquer pessoa é capaz de qualquer coisa. Depende, às vezes, do momento, da situação, do que acontece, então, enfim. Mas, independente disso, existem essas características mais presentes em um do que em outro. Mas alguém quer falar sobre o temperamento colérico?
Fala, Aline. Aline Vação agora. Não seria, pastor, sobre o temperamento colérico em si, mas na questão de obediência, né? Como cristão, a Bíblia fala que nós temos que nos encher do Espírito. Então, isso independe da gente ser melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo. Quem tem que habitar dentro de nós e aquilo que a gente tem que buscar como cristão, como filhos de Deus regenerados, é a presença do Espírito Santo. Em Efésios 5, ele fala, né, 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Então, se nós temos uma ordem, nós temos que obedecê-la, né? E como nos encher do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de todo o coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quando a gente realmente se enche do Espírito Santo, o nosso eu, ele tende a diminuir, mas a presença do Espírito de nós nos faz ser diferente, ter atitude que independe do nosso temperamento, né? Sim. Porque somos cheios da presença dele. Então, acho que como cristão, nós precisamos obedecer mais. E Sim. aqui está uma ordem, né? Enchei-vos do Espírito, para que a gente realmente possa ter os nossos temperamentos controlados e cheios dele. Independentemente do temperamento, né, nós todos precisamos nos sujeitar à Bíblia, e é assim mesmo. Sem dúvida, ainda há a presença do temperamento, né? Mesmo eu submisso à palavra, eu tenho um temperamento mais forte que o outro. Nós podemos ser tão cheios de espíritos um quanto o outro, só que o meu temperamento é X, o do outro é Y. Eu ainda vou ser forte naquilo que eu sou, o outro vai ser forte naquilo que ele é, mas, lógico, tem que ser controlado pelo Espírito Santo, mas os temperamentos continuam. Tem cristão que é mais misericordioso, mais manso, mais flexível, né? E outros são mais fortes, mais enérgicos, e são cristãos na mesma, de repente, da mesma intensidade, mas é isso mesmo, né? A diferença que vai fazer na vida da gente é a presença do Espírito Santo. Só um instantinho. Sim, que a dona Araci está com o microfone aqui. Sobre isso que eu queria falar. Agora eu quero dizer da minha vida. Eu brigo muito comigo. É igual o primeiro texto, quando a gente começou o estudo lá de Romanos. Porque muitas vezes aquilo que eu quero fazer, eu não posso fazer. Então, há uma briga dentro de mim. E quantas vezes eu já impulsamente quis ir, não, está errado. E assim eu brigo comigo para não fazer o errado. Sim, é uma luta, né? É uma luta muito grande. É a luta entre a carne e o espírito. Aí às vezes eu chego a pensar assim, um vai ser o vencedor e eu tenho que dar a vitória para Jesus. É isso mesmo. Fala, Cristina. Dentro disso que a Aline falou, mesmo nós sendo transformados, nós vamos errar. Nós vamos dar vazão, nós vamos pecar. Então, mesmo, eu não acredito que, quando ele falou que a gente vai se encher do Espírito Santo, seja completamente sem pecado. A gente vai cometer, mesmo cheio do Espírito Santo, a gente vai errar, continuar até o final dos tempos. Claro, a gente tem que estar dentro da palavra, procurar, como a irmã falou, brigar consigo mesmo para não cometer. Mas a gente é pecador e a gente vai continuar tentando melhorar, né? Melhorar cada dia. Tá certo. Essa questão, o que a gente aplica, né, desses temperamentos na vida da gente? Por conta de temperamento, nós temos tendências. Se você tem um temperamento melancólico, tua tendência é ser introvertido.
as coisas que acontecem contra você, ou que você interpreta contra você, têm um peso muito forte, você guarda aquilo. O que de repente um sanguíneo ou pode ouvir hoje e amanhã ele já esqueceu porque a emoção dele é assim, o melancólico ele segura, ele retém, ele guarda, né? Então nós tem uma tendência a perdoar com mais dificuldade o melancólico. Olha só como o temperamento vai te levando. São lutas que você tem, que o outro tem, mas tem menos do que você. Porque em você, por conta do temperamento, isso é mais forte, né? Então, relacionamentos, provavelmente o colérico, por ele ser claro, ele falar, pode ser que ele também tenha pessoas, olha, ele é muito intransigente, pode ter muita dificuldade de relacionar, coisas que o sanguíneo não tem, que ele se relaciona com todo mundo e se dá bem. Talvez o fleumático, porque ele não é intenso e se dá bem com todo mundo e tudo tá bom. Mas para o colérico e para o melancólico, os relacionamentos é uma coisa que eles podem ter uma dificuldade maior, mesmo como cristãos, que os outros temperamentos. Então, nós todos, sem exceção, vivemos uma luta nessa área para sermos trabalhados, para sermos modelados pela palavra de Deus, mas é uma luta, não é fácil. O que para uns é fácil algumas coisas, para o outro isso é muito difícil. Então fala, Diego. Ô pastor, e às vezes acontece muito de nós colocarmos o outro em xeque, porque o temperamento dele não segue as linhas do meu temperamento, né? Então a pessoa, por exemplo, fala assim, ah não, o fulano faz isso e faz aquilo, e ele não pode ser assim. Mas por quê? Porque a característica daquela pessoa, né, o melancólico, por exemplo, vai falar do colérico, mas não é que o colérico esteja errado, não é que o colérico esteja em pecado naquele momento, não é que o sanguíneo esteja cometendo alguma coisa, é porque esse traço que é mais evidente no colérico, no sanguíneo, não é tão evidente no melancólico, no fleumático, faz ele colocar em xeque o outro, né, devido a isso. E muitas vezes não existe essa atmosfera, né, a qual ele está caracterizando. São essas diferenças e a própria interação entre esses temperamentos. A gente às vezes está olhando de fora e você vê lá dois temperamentos diferentes, duas características diferentes ali você acaba julgando aquele momento ali, só que uma situação acaba sendo potencializada, né, por essa distância, essa diferença entre os temperamentos. Então, não é bem ele está errado, ele não pode ser assim. É que, às vezes, a pessoa acaba colocando essa diferença entre os traços como um cheque de não pode. Né? E essas características, é o que o senhor falou, essas características, nós temos uma ordem, como a Aline falou, a gente, a partir do momento que a gente se converte, eu sempre penso igual um carro. Você pega um Opala 2.0 lá, você está andando com o pezão lá no fundo, ele vai gastar pra caramba, né? Mas você se converteu, você passa a ser aquele Opala que o cara anda com o pezinho devagar, continua sendo um motor 2.0, que bebe pra caramba. Só que agora você controlando o pezinho, ele vai gastar menos, ele vai beber menos. Aquele motor vai continuar lá, não muda a característica dele. Só que ele trabalha de uma forma diferente. Então, sim, nós temos que nos encher do Espírito, nós temos, né, que agir como a palavra fala, mas a característica ela vai permanecer e vão existir dificuldades. Eu vou dar até um exemplo rápido meu, que o senhor tinha falado, da questão da gente não ficar, ter essa questão de não descansar. Quando a Jennifer infartou, eu estava no hospital com ela. No momento em que a médica chegou no quarto e falou da Jennifer, a Jennifer estava calma e serena na maca. E os médicos saíram para a UTI com ela naquele momento de dentro do quarto e foram para a UTI. Quando eles saíram, eu gritava de chorar no quarto sozinho. E eu nem podia ficar mais no hospital. Eu estava desesperado.
Ali, naquele momento, eu sei, eu entreguei para Deus, mas o meu eu ali precisava fazer alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa. E entrou uma senhorinha ali, uma faxineira, ela devia ter 70 anos para cima. E foi ela que bateu das minhas costas assim, e falou assim, calma, meu filho, entrega nas mãos de Deus. Eu não sabia se eu sentia vergonha, né? Mas, assim, é muito claro, né? Para mim, o senhor vai falando aí, eu vou só dando cheque aqui. É mais aqui, forte né? do que a gente, é o temperamento, né? Agora, esse é um ponto importante. A nossa tendência, de todos nós, é achar que o diferente é errado. O diferente é diferente. Mas para nós o diferente é errado. A gente julga assim. Se ele não pensa como eu penso, então ele está errado. Não, ele pensa diferente. Nós vivemos, né, essa realidade, né, no nosso conselho, nós somos diferentes. Um pensa diferente do outro. Mas não podemos ver como oposição, para que para nós vemos o diferente como um opositor. Não, o diferente, ele pensa diferente. Eu tenho que tentar somar as minhas ideias à ideia dele. Lógico, a não ser que quando contraria frontalmente a palavra de Deus, aí acabou. Mas, por vezes, as dificuldades estão, os obstáculos estão, não porque alguma coisa é errada, ou porque o outro é errado, é porque o outro é diferente. Então, nós temos que saber trabalhar com as diferenças, né? E entender que essas diferenças também, não adianta, você é um produto de Deus. E a gente pode dizer, mas é o meu temperamento, é a bilis preta, é a bilis amarela, é não sei o que lá. Tudo bem, Deus fez você, o que você é aquilo que Deus criou. Se a sua bilis preta é mais produzida e gera em você ser mais melancólico, Deus fez assim. Ou se você é sanguíneo, se você é colérico, Deus fez assim. E nós temos, o que acontece? Tudo isso soma para uma coisa importante dentro do corpo de Cristo, essas diferenças. Se todo mundo fosse colérico, ninguém pensava, ninguém ia pensar como um melancólico, planejar como um melancólico, se organizar como um melancólico. Se todo mundo fosse sanguíneo, ia ser uma emoção só. Então, tudo tem uma importância, e aí onde entra eu respeitar o outro, né? Se tem que alguém visitar um irmão que está aborrecido, que está triste, que está abatido, e eu sei que eu vou encaminhar alguém para ele que é alguém que é um colérico, não ajuda, de repente, não, manda um irmão mais sanguíneo, mais, sei lá, mais melancólico para ir lá, se condoer com ele, para ouvir com atenção. Então, cada um tem o potencial, e esses temperamentos nos potencializam, tanto em coisas boas, como em coisas também difíceis, né? E ainda que eu seja um cristão, mas eu continuo sendo o temperamento que eu tenho, eu continuo sendo inclinado a essas coisas, e eu preciso trabalhar para melhorar o meu modo de ser, meu modo de agir, me corrigir, né? Não adianta eu me desculpar no meu temperamento, ou desculpar alguém no temperamento. Preciso conversar, dialogar, explicar, expor, mas todos nós precisamos ser moderados no nosso temperamento. Mais alguma observação? Temos 3 minutos. Não adianta nem eu começar a falar aqui do melancólico. Não vou nem começar, porque não adianta. Então, irmãos, a questão é, aí a semana que vem a gente fala do melancólico e o fleumático. Mas essa questão de temperamentos deve ser alguma coisa primeiramente, para eu me conhecer. Eu entender o meu temperamento. Dentro do meu temperamento, eu sou inclinado a algumas coisas boas, potenciais positivos, potenciais negativos. Então, eu preciso me vigiar. Eu não posso me justificar no meu temperamento. Eu tenho que transformar cada dia mais o meu temperamento para que eu haja conforme a vontade
de Deus. E entender que o outro é diferente de mim. Simplesmente é assim. Às vezes não quer tomar uma decisão. Quantas vezes eu quero tomar uma decisão mais forte, aí eu converso lá com o irmão, a gente fala, não, olha, o melhor é por aqui. Eu falo, realmente, se eu tomasse a minha decisão mais forte, não ia ser tão boa. Às vezes é o contrário, alguém quer tomar uma decisão mais forte e eu venho lá com o meu fleumatismo lá, não, vamos devagar, vamos lá, vamos deixar, vamos aguardar, vamos levar um pouco mais aí, vai mais suave. E às vezes é melhor mesmo. Então, a gente tem que se completar e não se dividir porque pensou diferente. Tá? Então, nós temos que nos completar dentro da nossa forma de pensar. Fala, Cristina. Quanto à minha primeira pergunta, que eu falei com o senhor, realmente a Rosângela deu assim uma clareza mesmo. Que se a gente for pensar que aquela pessoa melancólica, ela foi maltratada, ela foi judiada, de repente ela se transforma sem nomear uma pessoa melancólica passando pelas coisas que ela passa, ela pode, igual cortar uma orelha, cortar um pescoço, porque é todo um histórico, não é só a personalidade colérica que pode ser agressiva, justamente, é isso mesmo. Para mim, me ajudou mais a entender. Sim, porque você pode ser um fleumático que não liga para nada, mas alguma coisa te incomodou de tal modo que você agiu, quem vê pensa, ele é um colérico. Mas não é. Mas você não é assim normalmente. Aquela foi uma reação dentro de um contexto que você estava vivendo. Então, por isso que não podemos classificar, de repente, a atitude de um colérico mediante uma situação pode ser até se considerada assim, ele foi até manso, porque ele devia ter feito muito mais. Então, tudo é muito... Não dá para você simplesmente taxar, né? É uma coisa que tem que ter um senso comum, geral, mas não dá para a gente dar uma exatidão em tudo isso, não. Tá? Claro que não. Claro. As atitudes, né, assim, né, todos nós temos atitudes impulsivas, né? Tem alguns momentos que, se você não se enfurecer, você está até em pecado, porque a situação requer que alguém fique realmente indignado. Então, só que o problema é que nem sempre a gente vai agir do modo certo na hora certa. Jesus não teve um momento assim? E por quê? Era digno que ele tivesse. Mas Jesus era um manso, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era amor, mas naquele momento ele agiu. Se alguém fosse pegar e tirar só da Bíblia, Novo Testamento só tinha atitude em que ele entrou no templo e usou o chicote. O que a gente ia pensar de Jesus? Jesus é colérico. Jesus é colérico. Só que quando você analisou todo da vida dele, você percebe, não, Jesus era perfeito. Jesus, sim, ele era perfeitamente colérico, perfeitamente fleumático, sanguíneo, melancólico, ele era o varão perfeito. Mas teve atitudes que você pode julgar ela isoladamente para um dos temperamentos. E não é por aí, entende? Mas é uma coisa, são coisas apenas para a gente ouvir, pensar, reter o que é bom, né? De tudo isso, tem que reter o que é bom. Não podemos taxar nada, nem ninguém sobre estas coisas, tá? Eu acho que já deu o segundo sinal, então eles esqueceram, né? Vai dar, então. Nós vamos encerrar e vamos orar pedindo a Deus que nos... Oi, Valéria, pode falar. Temperamento? Temperamento, né? A Valéria está perguntando se a gente nasce ou desenvolve um temperamento. Temperamento, à luz dos estudiosos, é algo nato. Você nasce com ele. Você consegue ver, às vezes, numa criança bem cedo, de repente ela pode denotar já um temperamento agitado,
temperamento calmo, temperamento mais suave, temperamento mais agressivo. É algo que a gente já nasce com eles sendo produzido por esses elementos que os estudiosos determinam, que é a questão do sangue, questão da bilis, questão da fleuma, que são aquele líquido que as mucosas produzem, que promovem que haja um temperamento mais apático, mais fleumático, por isso que se chama fleumático. Então, é alguma coisa que eles atribuem ao nascimento já, e não alguma coisa que desenvolveu. Por exemplo, o caráter desenvolve ao longo da vida, né? Personalidade é algo que a gente mostra para as pessoas, uma personalidade, o que nem sempre é o que é por dentro. Agora, o temperamento é aquilo que você é por dentro, né? Pode ser controlado, pode ter gente que tem um temperamento explosivo, mas segura, ou então ele não consegue segurar, dependendo da condição dele com Deus, do conhecimento ou não, conversão ou não. Então, mas é algo que é nato, temperamento é nato, segundo os estudiosos.